E se eu te contasse que, agora mesmo, debaixo dos seus pés, existe uma guerra em miniatura acontecendo? Um exército de milhões, sem líderes, sem ordens verbais, operando com uma sincronia que faria qualquer máquina falhar. Não se engane pelo corpo pequeno, não subestime o corpo pequeno, porque qualquer ataque em conjunto delas pode ser literalmente fatal. Nós crescemos com a imagem da formiguinha fofa, a incansável trabalhadora no jardim, aquela que carrega folhinhas na fila indiana. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas uma fachada, que existe um lado brutal, calculista e de tirar o fôlego que a maioria das pessoas nunca vê? Esqueça os desenhos animados, esqueça as aulas de ciências. Hoje você vai conhecer as verdadeiras formigas, as que caçam, matam, desmembram e em minutos fazem um corpo desaparecer. Não é exagero. Prepare-se para ver cercos coordenados, ataques impiedosos e uma inteligência coletiva que, você vai perceber, é de arrepiar. Sem chefe, sem supervisor, só um sistema coletivo que funciona como uma máquina de combate perfeita. Neste vídeo, você vai entender por que as formigas são, de longe, o exército mais eficiente e fascinante da natureza. Então, respire fundo, porque a partir de agora é hora de ver elas fazendo o que sabem de melhor: eliminar, desmontar e fazer o inimigo evaporar. Pronto para mergulhar nos segredos de uma das sociedades mais complexas e impactantes do planeta? Se sim, mostre que você está junto nessa jornada de descobertas. Deixe seu like agora e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações chocantes do mundo natural. Bem-vindos a um mergulho. Costumamos explorar a beleza selvagem da natureza, mas hoje a história é outra. Vamos viajar para uma ilha remota, isolada, cercada por águas que parecem calmas, mas que escondem uma verdade assustadora. Um lugar que de longe parece um paraíso, com ares de paz e tranquilidade, mas basta colocar o pé na areia para sentir. Essa ilha tem dono, e o receio não é de animais grandes, mas de seres que mal percebemos. Aqui, quem manda são elas, e elas possuem a arte de dominar o território com uma eficiência tão absurda que a ilha inteira pulsa ao redor da presença delas. Não é qualquer formiga. As formigas dessa ilha se organizam como se estivessem em constante estado de guerra. Um inseto caído se torna presa, uma lagarta desavisada vira refeição fatiada, uma carcaça abandonada se transforma em banquete coletivo em questão de minutos. Você pode estar se perguntando, como um gafanhoto, que pesa muito mais, pode simplesmente desaparecer? Ele é puxado por dezenas de operárias que não pesam uma fração sequer. É nesse lugar que o ciclo da vida acontece em tempo acelerado. As coisas morrem, são devoradas e somem num piscar de olhos. O solo pulsa, a vegetação balança e o formigueiro cresce sem parar. É aqui que a natureza nos mostra uma de suas versões mais organizadas e, ao mesmo tempo, mais brutais. Uma sociedade que não para, não descansa e não perdoa a fraqueza. No centro de tudo está o formigueiro. À primeira vista, um simples montinho de terra, mas aproxime a câmera. O que parece estático é, na verdade, uma metrópole viva, pulsante, organizada em níveis, túneis e câmaras subterrâneas, como se fosse uma cidade inteira escondida. Enquanto algumas operárias disciplinadas cuidam da entrada, outras surgem carregando pedaços de folhas, restos de insetos e até fragmentos que parecem grandes demais para serem transportados por um único ser. E aí começa o espetáculo. A tentativa coletiva de empurrar um pedaço de inseto gigante para dentro do formigueiro. Elas se revezam, se organizam, ajustam a posição do corpo, testam ângulos e tudo isso sem nenhuma chefe para dar uma única ordem. Mas, antes desse pedaço ser transportado, minutos antes, houve uma batalha mortal pela vida. Aqui, a câmera flagra uma cena brutal. Uma lagarta desavisada teve o azar de se arrastar perto demais da entrada do formigueiro. Em questão de segundos, ela é cercada por dezenas de operárias pequenas, mas letais. A lagarta, desesperada, ainda tenta reagir, se contorce, se rebela, golpeia com seu corpo mole, tentando derrubar as inimigas. Mas é inútil. Cada movimento de defesa seu só atrai mais e mais formigas. Essas guerreiras não estão sozinhas e nem estão improvisando. Elas vieram preparadas. Enquanto algumas cravam as mandíbulas nas dobras da lagarta, outras fazem algo ainda mais sinistro. Elas começam a lançar ácido fórmico.
Um composto químico que queima, intoxica e desestabiliza a presa. Esse ácido não mata imediatamente, mas causa danos, afasta predadores maiores e deixa a lagarta cada vez mais fraca. É uma mistura de ataque físico com ataque químico. E o mais assustador, elas sabem exatamente onde mirar. Articulações, regiões vitais e pontos que limitam a movimentação. Não é força bruta, é precisão cirúrgica. A lagarta, cada vez mais coberta de inimigas, tenta uma última revolver, mas já é tarde demais. Em poucos minutos, o corpo já está parcialmente imobilizado, o movimento cessa. A colônia, como uma máquina bem calibrada, começa a desmontar o corpo da lagarta em partes menores. É comida, é recurso, é vitória estratégica. O formigueiro precisa de espaço para receber mais alimento, então, com uma inteligência que beira o absurdo, elas realocam os recursos para abrir vaga e guardar o novo banquete. Uma organização que desafia o impossível. Incrível, não é? Se essa máquina de combate em miniatura te deixou sem palavras, imagine o que mais a natureza esconde. Demonstre seu fascínio e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a continuação dessa jornada épica pelo chão da floresta. Agora, vamos sair da ilha, mas não pense que isso significa tranquilidade. Muito pelo contrário. Vamos mergulhar num lugar ainda mais caótico, um campo de batalha constante, o chão da floresta. Esqueça a paisagem bonita, esqueça o canto dos pássaros. Aqui embaixo, entre folhas podres, galhos quebrados e sombra constante, as regras são outras. O que parece um solo comum é, na verdade, um campo de guerra ativo. Cada centímetro abriga trilhas químicas invisíveis, emboscadas em andamento e tropas inteiras de operárias se movendo em silêncio absoluto. E o mais insano, você pode estar olhando e nem perceber que uma batalha brutal já começou. Nos próximos segundos, você vai ver uma sequência que parece coisa de outro planeta. Formigas armadas com ácido, presas gritando sem som, cercos sendo fechados, emboscadas coordenadas sem uma única voz de comando. É a floresta revelando seu lado tático, brutal e eficientíssimo. Debaixo de um coqueiro, elas aparecem, carregando o que sobrou de um inseto gigante, saindo direto de dentro de um fruto rachado. Minutos depois, a missão muda. Agora é uma minhoca viva se contorcendo tentando escapar. Não tem chance. As formigas cobrem o corpo todo, mordem sem parar. O que era um ser escorregadio vira peso morto. As formigas são recicladoras do ecossistema, mas não no sentido poético. Elas realmente desmontam a floresta em partes reaproveitáveis. Quando encontram uma carcaça, o processo é metódico. Raspam tecidos, separam as partes duras, carregam fragmentos que fazem sentido para o que a colônia precisa naquele momento. É como um sistema de logística automatizado funcionando o tempo todo. E o que pouca gente sabe é que nem todas estão ali para atacar. Algumas espécies têm operárias especializadas só em cortar, outras apenas em transportar, e existe até quem atua como guarda durante a refeição coletiva. E sim, elas competem. Se duas colônias encontram o mesmo inseto morto, a disputa vira um verdadeiro cabo de guerra com mandíbulas e feromônios. O ácido fórmico usado na caça também serve como conservante, atrasando a decomposição e protegendo o alimento. Algumas espécies até montam estações de desmonte para presas grandes, cortando-as em pedaços menores antes de levar para o formigueiro, para evitar desperdício de energia e atrair menos predadores. Elas vasculham tudo, não só por carne, mas por restos de quitina, fluidos, esporos e até ovos de outros insetos. Para nós, parece obsessivo. Para elas, é eficiência total. Tudo isso acontece enquanto a maioria das pessoas passa por perto e nem percebe. Mas se você parar e observar de perto, vai ver uma rotina precisa, repetitiva, calculada. Cada formiga sabe exatamente onde deve estar, mesmo sem saber que sabe. Enquanto a maioria das espécies luta para sobreviver sozinha, as formigas apostaram na cooperação total. E isso transformou o modo como elas interagem com o ambiente. Em vez de caçar individualmente, elas funcionam como um organismo coletivo, onde cada operária é uma célula com função definida. O resultado é uma eficiência que muda tudo quando elas encontram um corpo no chão. Não é uma questão de fome imediata, é abastecimento.
A carcaça vira recurso para construção, química e até arma biológica. A comunicação entre elas acontece em tempo real, mas sem som. Um rastro químico deixado por uma formiga pode ativar dezenas de outras. Não há caos. A cadeia de ação é tão rápida que o inseto morto começa a desaparecer antes mesmo de esfriar. E nem sempre o ataque é direto. Algumas formigas exploram cadáveres já dominados por fungos ou parasitas, mas escolhem só as partes que ainda estão úteis. Outras espécies mantêm distância de determinadas carcaças por perceberem sinais químicos de toxinas, o que mostra um tipo de filtragem que lembra análise de risco. Essa seleção de restos, aliás, pode ser ajustada de acordo com a estação do ano ou o que estiver faltando no formigueiro. Se o ninho precisa de proteína, elas priorizam músculos e vísceras. Se precisam de calorias rápidas, vão direto nas gorduras e fazem tudo isso sem planejamento aparente, só comportamento moldado. O que parece só um monte de formigas arrastando um bicho morto é, na verdade, um sistema de resposta adaptativa operando com mais precisão do que muito software por aí. Tudo isso no chão, escondido entre folhas secas e gravetos. No universo das formigas, não existe selfie, não existe fama, não existe vaidade. Nenhuma delas quer ser lembrada, nenhuma age por glória. Elas vivem, trabalham e morrem por algo que nunca verão completo, a colônia. E isso, por mais estranho que pareça, é profundamente humano. Nós crescemos ouvindo que precisamos nos destacar, ser únicos, vencer sozinhos. Mas basta olhar o solo da floresta por 5 minutos para perceber. As maiores vitórias da natureza não vêm do indivíduo, e sim da conexão entre muitos. As formigas não têm chefes, não fazem discursos, não seguem gurus, mas constroem impérios que resistem por décadas, onde cada ser tem um papel claro e ninguém carrega o peso do mundo sozinho. Enquanto uma caça, a outra limpa. Enquanto uma se fere, a outra defende. Quando uma morre, outra assume. Não há tempo para egocentrismo, só o que importa é manter o todo funcionando. E o mais bonito, nenhuma se sente menor por isso. Essa é a sabedoria que muitas vezes ignoramos porque parece simples demais. Mas às vezes, no meio da correria, da comparação, da frustração com o que ainda não conseguimos, o que falta não é talento, é entender que o sentido real da vida talvez não esteja no que a gente conquista sozinho, mas no que a gente constrói junto. E se você parasse agora para pensar no seu próprio formigueiro? Quem são as pessoas ao seu redor que te ajudam sem serem vistas? Quantas vezes você se sentiu inútil por estar cansado? Pense no que você está tentando carregar sozinho há tanto tempo. Pense em quem você pode chamar. Até os maiores impérios da natureza foram construídos de pouco em pouco, por muitas mãos pequenas. Você não precisa ser tudo, você só precisa ser parte. Você pode estar se perguntando agora por que eu termino meus vídeos assim, tentando motivar você. É simples, porque no meio de tanta informação, tanta correria, tanta coisa jogada na sua cara todos os dias, alguém precisa te lembrar que você importa. Que a sua vida não é só boletos, notificações e comparações inúteis com gente que você nem conhece. Que existe valor no que você faz, mesmo quando ninguém vê. Que existem histórias escondidas até no chão da floresta que podem ensinar mais sobre a vida do que qualquer palestra milionária por aí. Eu termino assim porque talvez ninguém te diga isso com frequência, porque talvez você esteja cansado, perdido, achando que não tem mais força. E às vezes tudo o que falta é uma frase, um empurrão, um lembrete. Você não precisa mudar o mundo inteiro hoje, mas se esse vídeo conseguiu te fazer respirar diferente, pensar diferente, olhar para você com um pouco mais de carinho, então já valeu. A floresta sobrevive porque ninguém ali luta sozinho, e você também não precisa. Estamos juntos de verdade. Essa jornada brutal e inspiradora pelo mundo das formigas nos mostra o verdadeiro poder da união e da persistência. Se essa mensagem te impactou e te fez ver a vida de outra forma, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo qual a maior lição que você leva da incrível sociedade das formigas. Eu quero muito saber a sua opinião. E claro, não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos segredos e inspirações que vamos desvendar juntos no canal.